Os elementos do PIB. PIB é a soma dos seguintes elementos: consumo, investimento, aquisições do governo, exportações líquidas, ou seja, o PIB, que é o yield, é igual a consumer mais investment mais government mais exports líquidos, ou saldo das exportações. Quem inventou essa fórmula mágica foi Keynes. Keynes é um economista muito famoso. Ele tem um livro chamado Teoria Geral dos Juros, Emprego e da Moeda, na qual ele imagina como é as diversas relações macroeconômicas. E Keynes formula isso que a gente chama de demanda agregada. A demanda agregada é um conceito criado por esse Keynes e ela tem uma coisa super importante. Ela explica muitas das decisões de governo e da iniciativa privada sobre o PIB. Ela é uma teoria que explica como nossa economia está sendo influenciada e por que algumas decisões do governo são feitas, né? Então, o que ele fala aqui? Ó? Ele fala que o yield, que é o PIB, ele é aberto em algumas partes, que é o consumo. Aqui é o consumo das famílias, né? O que eu e você consumimos no dia a dia. O investimento, que é o investimento em fábricas, que é a nossa formação bruta de capital, né? Então são os grandes investimentos. Os investimentos eles são altamente voláteis, né? E nós temos o G, que são os gastos do governo, né? Aquisições do governo ou gastos do governo, que é o quanto o governo compra ou vende. E o EL, que é o saldo das exportações, né? Quer dizer, então, que a gente vai exportar e importar, a diferença vai estar aqui, que é exportações líquidas, que eles chamam, né? E então, o que a gente vai ter? Vamos passar para frente. O consumo, né? É a despesa das famílias com bens e serviços, com exceção das compras de novas moradias. Tá? Aqui nós temos um fator muito importante. O consumo ele é dado pela população em geral. O consumo ele é uma coisa, é o principal fator do PIB. Ele responde, via de regra, por mais da metade do PIB. E ele é produção privada, né, que a gente chama. Então, é o que as pessoas estão comprando e consumindo naturalmente. Investimento são as despesas com equipamentos de capital, estoques e construções, incluindo as aquisições de novas moradias pelas famílias. O investimento é algo super volátil na economia. É a parte mais sensível, né? É, Keynes chamava uma coisa de animal spirits, né? Aquela coisa dos empresários. Vou investir, não vou investir, vou investir, vou investir, vou investir, não vou. E compro, vendo, compro, vendo. Aqui que está a parte totalmente volátil, né? O que é essa despesa com equipamentos de capitais? Vou construir uma fábrica. Vou construir uma fábrica que leva 3, 4 anos. Eu vou ter que gastar milhões de reais. Puta, eu tenho que fazer o projeto, viabilidade econômica, tudo aquilo lá para fazer a despesa com capitais, né? A nossa formação bruta de capitais. Estoques. Eu vou produzir um pouco a mais, um pouco a menos. Os estoques são um fator importantíssimo que prevê crises. Quando os estoques começam a se elevar demais, é que as pessoas não estão consumindo, então quer dizer que isso vai acabar gerando um problema muito grande. Quando os estoques estão baixos, quer dizer que está todo mundo consumindo, está tudo indo bem. Os estoques começam a aumentar, vem dor de cabeça para frente. Aqui nós temos também as novas moradias pelas famílias, porque isso é um investimento, é uma coisa cara. Decidir comprar uma casa é uma das maiores decisões que alguém pode fazer de investimento na vida, né? Indo além, o que nós temos mais no PIB? Aquisições do governo, despesas com bens e serviços pelos governos federal, estadual e local. As despesas do governo, ela naturalmente, ela pela teoria keynesiana, ela tem que ser contracíclica aos investimentos e aos gastos das famílias. Então, quando a economia entra em crise, o governo deveria gastar, fazendo o que a gente chama de déficit, né? Ele tem que gastar mais do que ele arrecada. Então, ele faria isso para fazer com que a economia voltasse. Por exemplo, numa pandemia, que as pessoas não estão comprando. O governo vai lá, literalmente vamos lá, dá R$ 600 para as pessoas gastarem. Então, quando as pessoas gastam, isso faz com que a economia movimente novamente. Isso faz com que o investimento, faz com que o consumo volte, que depois faz com que o investimento volte. Mas a teoria keynesiana também fala o contrário, né? Que ela fala que quando a economia está aquecida, o governo ele tem que gerar superávites primários, superávites, né?
ou superávit primário, porque daí ele diminui o quanto que ele está gastando na economia, e isso vai fazer com que a economia, ele vai diminuir a dívida que ele fez nos momentos de euforia, nos momentos de crise, desculpa, né? Quando a gente tem uma crise, o governo vai lá, bota um pouquinho de dinheiro. Depois, quando está todo mundo feliz, o governo vai lá e tira. Em teoria, né? Às vezes acontece uma coisa um pouquinho diferente. Não inclui pagamentos e transferências, porque eles não resultam em trocas por bens e serviços. Transferências acabam sendo transferências, nesse caso, vamos pegar o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma transferência direta, né? Ele não é uma troca por um bem ou serviço, né? O governo simplesmente vai lá e dá o dinheiro, né? As bolsas de mestrado, doutorado, também não existe não é um bem e serviço que é prestado de forma direta, é uma transferência, uma formação bruta de capital, que a gente chama, né? Uma formação de capital humano, né? Desculpa. E as exportações líquidas, né? Se o Brasil está exportando, comprando, ou qualquer outro país, né? É, quanto isso vai estar entrando dinheiro, né? Então, se o Brasil exporta mais do que importa, quer dizer que está vindo mais dinheiro, né? Exportações menos exportações. E aqui nós temos o PIB e seus componentes, né? Nós temos o PIB de 1998 e nós vamos mostrar, né? Vamos para a participação, que eu acho mais interessante, né? O consumo é 68%, né? Ou seja, o consumo ele oscila perto disso, próximo a 70% do PIB. Alguns países é menos, outros países é mais, né? A China, por exemplo, tem um investimento altíssimo, altíssimo, assim, um dos maiores do mundo. Então, o investimento, ele quer dizer que você está produzindo e não necessariamente está consumindo, você está investindo, né? Você está construindo casa, construindo novas fábricas. É, em vez de estar fazendo churrasco, você está lá construindo fábrica, né? Os chineses fazem isso, né? Nós, os americanos, os brasileiros, eles não, eles já consomem. Aquisições do governo, 18, ou seja, o governo, a participação do governo na economia lá é 18, no Brasil acho que, se não me engano, um pouquinho mais. E as exportações líquidas está negativa, né? Ou seja, os Estados Unidos ele tem uma tendência internacional de mais importar do que exportar, né? Essa é uma tendência que vem acontecendo há muitos anos, na verdade. Cada país tem uma composição do PIB diferente. Países que estão em desenvolvimento têm uma participação do investimento muito alta, uma participação no consumo que tende a ser mais baixa, né? Países que estão tendendo a crescer, né? Países que são exportadores, né? A maior parte dos países da Ásia tem exportações líquidas positivas, ou seja, elas mais exportam do que importam. E os países mais ricos eles já mais importam do que exportam. Não necessariamente existe um problema, um país pode conseguir continuar importando mais do que exportando por muito tempo, se a economia dele conseguir aguentar, né?